Romanos, capítulo 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Você quer um comentário teológico ou você quer um comentário mais simples? Comenta com o coração, cara. Bom, o que eu entendi, né? Na verdade eu conheço esse texto. Cara, Deus, ele se revela, acredito que essa é a revelação comum de Deus, né? Revelação geral. É aquele tipo de revelação que Deus faz para as suas criaturas, de atributos que ele demonstra não propriamente nele, mas nas coisas que foram criadas. Por exemplo, a natureza, a perfeição da ordem das coisas acontecendo. E tudo isso meio que, tipo assim, revela quem Deus é. Ou seja, Deus não precisa falar quem ele é, porque as coisas que ele faz já demonstram tanto o caráter dele, como ele como sendo um Deus criador e dono das suas criaturas. E por que você acha que as pessoas não cumprem o que Deus quer? Porque elas não querem. Senhores e senhoras, esse é o tema do podcast de hoje. Afinal, meu amigo, se você acha que aquela pessoa que te maltratou, que te passou para trás, fez porque ela é uma coitadinha ou porque eles são vítimas da sociedade, pensou errado. Eles são maus porque querem. Então, no quesito maldade, a primeira maldade que surgiu, né, embora as pessoas pensem que foi a morte de Abel, né, que foi o primeiro homicídio, mas a primeira maldade realmente veio do coração da serpente, não foi nem do homem. E, na verdade, o homem ainda tem a opção de escolher entre o bem e o mal. O diabo não tem essa opção. Ele sempre, assim, ele é se você colocar a palavra maldade como significado, sentido e ser, o diabo ele não sente maldade, ele não planeja a maldade, ele é a maldade, não é encarnada, mas espiritual, que se rebelou contra Deus. E aí, esse texto que você citou, ele remete basicamente ao princípio da criação. Então, chegou na época de Noé, cara, e esse texto, ele remete basicamente a isso. Lá em Gênesis 6, é claro, Deus está observando o homem em ação durante muito tempo mesmo. Tipo assim, anos e anos e anos. E aí, depois de muito tempo de renovação da terra, quando Deus destruiu lá Sodoma e Gomorra, é nesse capítulo 6, no início dele, que Deus se pronuncia. Pela primeira vez, a gente vê o pronunciamento de Deus em relação exata à maldade do ser humano. E Deus fala assim: e desceu Deus, né, e desçamos para que nós vejamos as obras dos homens. E aí, ela vai dizer, e Paulo pega esse exemplo de Gênesis 6 para colocar aqui, né? Deus olha e fala assim: e Deus olhou do céu, né, e não viu nenhum justo nenhum sequer. Está remetendo ao que? Lá em Gênesis 6, que Deus fala assim: Deus olhou para a terra, e o coração do homem era mau, e somente para o mal. E aí diz, né, a palavra lá em hebraico não é se arrepender da forma que claramente se arrepende, mas a palavra lá é desgosto. O sentido ali de arrependimento é desgosto. Deus teve desgosto em ter criado o homem depois da queda, porque o homem, na verdade, a maldade, se eu puder resumir assim, é a revolta contra Deus.
o que me choca, eu tava tendo essa reflexão, já conversei muito com a Michelle sobre isso, e conversei na escola dominical também, o quão o ser humano é mau e perverso. E muitas vezes eu me pego pensando na nascente dessa perversidade. E a Escritura diz, se você for pegar lá Gênesis 6, está escrito que o Senhor viu, ele se atentou aos pensamentos dos homens e viu que todos os pensamentos eram maus, que é a mesma coisa que Paulo cita aqui. Os pensamentos dos homens são maus, dizendo-se, e essa parte para mim é fantástica, dizendo-se sábios, tornam-se em loucos. Ou seja, o ser humano ele muda a sua concepção de realidade através do pecado e ele muda para uma perspectiva totalmente autocêntrica. E quanto mais o ser humano pensa em si mesmo, menos ele pensa no outro. E ele é capaz de qualquer coisa para satisfazer os seus próprios prazeres. Por que a maldade se multiplicava? Porque o ser humano se multiplicava e com a multiplicação do ser humano, o pensamento autocêntrico se multiplicava. Então o ser humano, ele pensava mais em si do que tudo. E ele achava que ele era sempre o mais inteligente. Esse pensamento ele floresceu bastante na Grécia Antiga, no período paulino mesmo. No período das pregações de Paulo, os gregos sempre se acharam muito mais inteligentes do que todos os povos, dado a crescente das suas filosofias. Então eles pensavam que eles eram superiores às outras pessoas, e quando eles iam lá e faziam, seja a atitude de segregação, que na Grécia tinha muito isso, era tudo voluntário. Eu acho que é esse tópico que a gente tem que salientar aqui pra galera, e pensar que as pessoas fazem errado, passam a perna, mentem, traem, não é porque ela está traumatizada com você. Não. Esse sentimento é um sentimento inato e ela faz por vontade própria, irmão. É importante salientar isso, porque muitas vezes, quando nós fazemos as nossas maldades, a gente tenta justificar. E acho que esse é o problema. E aí, entra de fato, depois na lei de Moisés, o que se aplica a nós hoje. Por quê? A revolta do ser humano contra Deus faz o ser humano se revoltar contra a sua própria espécie. Sim. Justamente pelo que você falou. Porque o homem, aqui generalizando homem e mulher, ele está preocupado somente consigo. Então, eu odeio a Deus, odeio os mandamentos de Deus, e por eu odiar a Deus e os mandamentos de Deus, eu vou fazer tudo que é contrário à vontade de Deus. E como é que eu faço isso? Primeiramente, agindo diretamente contra Deus, contra os mandamentos sobre adorar ídolos, sobre não se prestar falsas imagens, aqueles mandamentos que Deus dá de guardar o sábado, que são os 4 primeiros mandamentos são voltados em relação a Deus, adorar somente o Senhor teu Deus, e os 4 mandamentos lá do Pentateuco. E aí, se você for ver, os outros 6 mandamentos são voltados do relacionamento com o próximo. Então, o ser humano, odiando o seu Criador, ele também vai odiar o seu semelhante. Sim. E isso, muito bem falado por você, é em relação a querer a satisfação, seja da forma que for, em quesito de prazer, porque assim, a maldade, querendo ou não, pra quem realmente é um cara assim, insano, realmente que sente prazer na maldade, de fazer maldade. Tanto que serial killer, esses caras todos aí que, cara, você fala, mano, como o cara consegue fazer um negócio desse, tipo assim, uma atrocidade dessa, tipo assim, estuprar criança, sei lá, ter relação, estuprar mulheres e depois matar, fazer coisas absurdas, matar e tipo assim, desacerar o corpo, mano, fazer coisas absurdas. Eu falo assim, como é que uma pessoa dessa consegue chegar nesse nível de maldade? E aí, você vai ver, sei lá, dessa pessoa, eu tenho prazer no que eu faço. Eu fiz uma pergunta pra Michelle uma vez que a gente estava no carro, quando foi que ela percebeu que as pessoas são capazes de qualquer coisa para satisfazer os próprios desejos. Eu vou falar o que eu falei para ela, a minha resposta, quando foi que eu percebi, depois eu quero que você diga. Quando foi que eu percebi que as pessoas eram capazes de fazer qualquer coisa
para satisfazer os próprios prazeres. Foi na época que eu estava na faculdade. Pô, faculdade, trabalho, a milhão. E às vezes eu via umas meninas que nem iam pra faculdade e tiravam umas notas absurdas. Falavam, bom, ou ela é muito inteligente, que ela não vem na aula e sabe, ou tem um negócio esquisito aí. Mas, pô, 18 anos eu não tava muito ligado, eu tava concentrado ali em fazer o meu. Então um dia eu vi, mano, uma aluna entrando num motel com o professor. E eu lembro que naquela época a gente tava, mano, com muito trabalho pra fazer. Então eu tava, mano, com a minha cabeça a mil, tava com raiva, tipo, caramba, tem um monte de coisa pra fazer e eu com raiva, e eu vi aquela cena. Aí algumas semanas depois, tal, eu vi a menina passou lá toda pomposa, se vangloriando da nota que tinha tirado. Foi quando eu lembrei dessa cena. Aí, obviamente, né, você não pode fazer uma acusação formal porque não tinha provas. Mas foi ali que eu percebi, mano, o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa para satisfazer os seus próprios vontades ou para se beneficiar de qualquer forma, para dar um jeitinho, sabe? Eu acho que isso é bem evidente aqui no Brasil, porque nós vivemos no país do jeitinho, sabe? Você dá jeitinho para tudo, tudo é por debaixo dos panos, ou você passa a perna em alguém. E a gente vive num país onde isso é normal. Entende? Isso acontece a bancarrota. E eu tenho percebido a cada vez mais que as pessoas que cometem essas atrocidades que você citou, elas fazem por vontade própria. Eu acho que eu evidenciei isso nos adventos políticos que a gente tem visto, sabe? Obviamente, cada um tem a sua opinião, mas tem coisas que são nitidamente impensáveis, sabe? Existem pessoas que, para concordar com o seu político, para aderir à sua ideologia, são capazes de sacrificar qualquer princípio básico. Elas se vendem, né? Cara, eu acho que essa era a palavra que eu estava procurando. Elas se vendem em prol da satisfação de ganhar um debate, ou de estar certa. Ah, eu tô certo, meu ladinho político está certo. Então elas são capazes de tudo, mano. É bizarro. E o princípio da maldade é a ausência de Deus. Sim. Porque se a gente pegar nos evangelhos e na Bíblia inteira, Deus é bom. E isso, cara, eu ouvi uma frase do Paul Walsh uma vez numa pregação dele, que ele falou assim, isso deveria nos assustar, saber que Deus é bom. E aí ele fala assim, mas como assim me assustar? Deus é bom. E aí ele olha e fala assim, sabe por que me assusta? Porque eu não sou bom. Nenhum ser humano é bom. E o que um Deus bom deve fazer com pessoas malignas e ruins? Destruir. E aí, eu acho que é a pergunta que muitas pessoas fazem, né? Inclusive eu já vi isso, caraca, meu. Em nome da religião as pessoas se matam, e há guerras, e a maldade no mundo é escancarada, e as pessoas colocam a culpa em Deus. Não, porque Deus permite isso, Deus não faz justiça, é muita maldade no mundo. Só que, cara, uma coisa que eu falo isso com propriedade, cada maldade no mundo é resultado do meu pecado particular, que ninguém sabe o que eu faço. Porque o pecado, ele tem... O pecado é a maldade, né? Sim. O pecado em si, ele atinge de forma invisível outras pessoas, mesmo que eu não vejo. Então, algo, por exemplo, eu peco contra o meu próprio corpo, eu estou fazendo mal para alguém que, mesmo sendo meu corpo, eu não estou sabendo. Mas isso vai reverberar no quê? Uma ação mal vai trazer ações más de outras pessoas. E isso é o que Jesus fala, o olho por olho e dente por dente. Que acontece muito. Então, por exemplo, se a gente pegar lá Gênesis 6, que a gente deu exemplo aqui, o que acontecia lá, é nítido que lá diz que nem você falou, os políticos da época, os governantes, estavam se corrompendo, os filhos dos homens se juntando com... Como é que era? Gênesis 6? Que fala que os filhos dos homens... Os filhos dos anjos viram as filhas dos homens e se interessaram por elas. Então, assim, você vê que o interesse ali não é interesse amoroso, é um interesse de satisfação do prazer. É assim, buscar o prazer a todo custo. Então,
E a gente pensa assim em maldade, né? A gente pensa só nas coisas realmente grandes. Só que tem a maldade, entre aspas, pequena, que é o quê? O que você falou. A intenção do coração e do pensamento. Então, eu acho que existe um tópico da justiça e da maldade que a gente não enxerga por causa do nosso ceticismo e por causa da nossa autopercepção de sabedoria, como diz o texto. Então a gente se acha tão bom e tão sábio que a maioria das pessoas que não se arrependem dos seus pecados fala: por que eu vou ser crente e me arrepender dos meus pecados? Eu nunca matei, nunca roubei, não fiz nada de errado. Só que onde é que está o ponto? O ponto é que, inevitavelmente, algum dia nas nossas vidas a gente vai fazer algo ruim. E sendo Deus perfeito, Ele tem que punir todo aquele que faz isso. É por isso que lá em Romanos 3, 21, Paulo fala que depois de todo dissertar sobre essa maldade, ele conclui que foi necessário que algum perfeito viesse. Mas quanto mais... Capítulo 6, né? Então, quanto mais a gente pensa que a gente é bom, mais propenso à maldade a gente tá, porque a gente acha que é bom demais para fazer maldade. Então, quando você acha que não precisa treinar um músculo porque ele já está forte o suficiente, você deixa ele de lado. E você não percebe que você também precisa exercitar aquilo. Então, quanto mais a gente não exercita a nossa autopercepção e compreensão que nós não somos tão bonzinhos quanto nós pensamos ser, mais a maldade em nós se prolifera como uma erva daninha. Entendeu? E ela vai se infiltrando, e geralmente quando a gente percebe, a gente já está no fundo do poço. É interessante que você citou Romanos, e para mim, Romanos, ele é um livro, pelo menos no seu começo, que ele traz muito claramente o que estava escondido no Antigo Testamento. Né? Porque o Romanos capítulo 3, versículo 21, Paulo ele pega um salmo do Antigo Testamento, eu não sei se era um salmo, não sei de Isaías, acho que é um salmo, e aí ele cita essas palavras, ele recita a palavra, né, para dar ênfase. Porque Deus olhou do céu e não viu nenhum justo sequer, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E aí, no final do capítulo 4, ele pergunta assim para os judeus, né, que você falou de segregação, que os gregos achavam melhores do que todo mundo por causa da sabedoria. Os judeus, eles se achavam melhores porque eles eram a nação escolhida por Deus. Então, Paulo fala assim: olha, vocês, judeus, não são melhores do que aqueles que estão no mundo, que aqueles que são gentios. Porque não há nenhum justo sequer. Tanto judeus como gentios estão no mesmo barco, exceção de Cristo. Porque vocês se gloriam na maldade de vocês, só que vocês têm uma coisa que os gentios não têm. Vocês têm a revelação da lei de Deus. Então, isso os gentios não têm. Ou seja, vocês são 2 vezes mais culpados do que os gentios, porque vocês tiveram conhecimento de Deus. E vocês não glorificaram a Deus. Ou seja, o conhecimento do gentio é através das coisas criadas. Por quê? Através da forma que Deus se revelou para os gentios, através das coisas criadas. Ou seja, Deus não se revelou de uma forma específica para os gentios, para aqueles que estão perecendo. Então, o que fala lá? Que Deus se revelou da maneira da criação, das coisas visíveis e invisíveis também. E os homens não deram glória a Deus por isso. Só que aí ele fala assim para o judeu, aí o judeu fala assim: tá certo, que conta novamente o mesmo, porque eles não creem. Ele vai falar: mas e você, judeu? Você conhece a lei. Para você foi revelada a lei. Então você é 2 vezes pior do que o gentio, porque você conhece e você não obedece. Acho que o ponto de que eles fazem o mal porque querem está muito mais atrelado a pessoas que não reconhecem os seus próprios erros e se acham santas do que aqueles que de fato fazem. Porque quando você vai olhar para os psicopatas, eles têm plena ciência daquilo que eles fizeram. Eles só não conseguem ver maldade naquilo, crueldade. Eles falam: você picou uma pessoa. Ele vê aquilo como algo comum.
E o pecado é a psicopatia de todo ser humano, porque ele tira a capacidade de ver a sujeira no seu ato. E quando se perde essa capacidade, por causa da... A palavra certa seria sensibilidade. Isso. Quando se perde, cara, a sensibilidade de se ver maldade nos seus atos, é que acontece o que aconteceu em Gênesis 6. A gente vai bebendo iniquidade como se fosse água. E a gente vai agindo de forma completamente insana e involuntária. E a gente não percebe a nossa própria maldade. Quando a gente não faz isso, uma hora Deus se ira, e a ira parece que vem do nada. Mas na verdade ela não vem. Ela vem de um acúmulo de coisas erradas que nós fizemos, mas nós não reconhecemos, porque acreditamos que nós somos sábios demais para pedir perdão. Tanto que tem uma passagem, eu não sei que livro que Paulo fala isso, que ele vai falar da justiça de Deus. Ele fala assim, as pessoas estão perecendo e acumulando para si mesmas ira para o dia do juízo. Cara, é uma coisa incrível, que se você for ver lá o relato de Sodoma e Gomorra, quando Jesus vai citar Tiro e Sidom, e às vezes você vai ver no Antigo Testamento, quando Deus vai dar uma profecia para suas vizinhas, Deus fala assim, por exemplo, vou pegar aqui Moab, os Moabitas. Chegou o dia da minha ira. Por quê? Porque o nível, o pecado dos amorreus, sei lá, seja de quem for, subiu até mim e já se completou o cálice da sua... Ou seja, como se fosse realmente uma medida. Sim. Que vai subindo, 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 até chegar a um ponto que Deus não suporta mais. Sim. E foi o que aconteceu, por exemplo, com Sodoma e Gomorra. O que aconteceu lá em Noé. Deus foi paciente. Noé pregou por mais de 100 anos o arrependimento. Sim. Ou seja, para você ver como que Deus foi paciente e misericordioso para que o povo se arrependesse. E o povo não quis se arrepender por causa da maldade do coração. E você falando sobre o cálice da ira, a linguagem do cálice ela tem justamente esse tópico. Porque o sangue daqueles que foram mortos por causa do Evangelho, ele chega diante de Deus, assim como as lágrimas, e Deus as coleta. E o que Deus, a analogia que tem em Apocalipse, é que Deus irá derramar o cálice da sua ira sobre esse mundo. Um cálice cheio de ira. Um cálice aonde foram acumuladas todas as maldades dos seres humanos. Um cálice que só pode ser revertido através do reconhecimento que somos maus e através do pedido de perdão a Jesus Cristo e através da necessidade do reconhecimento e da vontade de viver uma vida reta diante dele. Entende? Todos nós somos pecadores e o que nos difere de todas as outras religiões é o reconhecimento que nós não somos capazes de estar aqui para evoluir, para reencarnar depois, ou nos purificar num purgatório. Nós merecemos a condenação porque o Deus que criou o mundo é um Deus perfeito e para estar ao lado dele é necessária a perfeição. Eu coloco um atributo de Deus, né, muito importante que conta na questão da maldade, que é a santidade de Deus. Sim. Deus, ele se ira porque além de bom, ele tem um senso de justiça própria que ele mesmo determinou que seria dessa forma, aonde ele, o próprio Deus, é luz. E essa luz, ela é santa. O que significa santo? Significa separado de tudo e de todos. Deus tem um padrão que para nós é inatingível. Nem Adão e Eva, na sua perfeição como ser humano, conseguiria atingir o padrão de santidade de Deus. Sim. E aí, é o que você falou. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem gritante, para você entender. A gente tem, João, um cara, um homem, que passou a vida inteira praticando os piores atos possíveis. O cara matou, o cara roubou, o cara estuprou, o cara ele usou a vida dele para fazer tudo que é mal, tudo que tem de ruim e mal. Tudo que você imaginar de possível de maldade, esse cara fez. Na mentalidade humana comum, se você perguntar para um incrédulo, o que você faria com esse cara? Se ele chegasse na sua casa, estuprasse a sua filha e matasse a sua mulher.
automaticamente o senso comum da pessoa que é ímpia vai pedir a justiça para o juiz. Esse cara ser condenado e pagar pelo crime que ele cometeu, nem que seja pela morte. Aí beleza, isso aconteceu. Essa pessoa que pediu senso de justiça é uma senhorinha. Tudo bem, um ato não justifica o que o cara fez. É uma senhorinha que passou a vida inteira dela fazendo caridade, ajudou ao próximo, vou dar um exemplo aqui, levou marmita, cuidou dos pais, cuidou da mãe, e fez tudo de bom, tudo de obras boas que um ser humano pode fazer. A pergunta que eu faço é, no dia do juízo, ambos, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Ambos batem na porta do céu e pedem para entrar na presença de Deus, para habitar nos céus. Qual dos dois é digno de entrar? Nenhum. E por quê? Porque o nosso senso de justiça e de maldade é limitado por aquilo que a gente faz. Ou deixa de fazer, pelas nossas ações. O senso de justiça de Deus em relação à maldade não é olhar somente o que a gente faz. Aquela senhorinha que passou muitas vezes fazendo as boas obras, ajudando o próximo, assim, com boa intuição, beleza, mas faltava algo para ela. Quem garante que alguma daquelas boas obras não foi para ser vista? Quem garante que em nenhum momento da vida dela ela mentiu? Ela nunca desobedeceu os pais? Que ela nunca trapaceou em algo para se dar bem? Ao nosso ver, é uma senhorinha simples, de uma vida humilde, que nunca fez maldade para ninguém. Sim. E do outro lado, ela meteu contato de um cara totalmente devasso. Chega no dia do juízo. Deus vai olhar para ambos, vai abrir a porta do inferno. Tchau. Mas por quê? Nossa, moço, isso aí você está fazendo uma analogia Deus gritante. perverso. E Deus perverso, não. João, o que é a santidade de Deus? Isso entra no quesito da maldade. Para mim ir para o céu, eu preciso ser perfeito. Eu não posso quebrar nenhum tio da lei de Deus. Uma pequena mentira que eu contar, João, eu estou quebrando a lei de Deus. Um pecado foi suficiente para acabar com a humanidade inteira. Que foi o que? Comer um fruto. Aí, humanamente falando, cara, que mal tem. Ela só desobedeceu a Deus e comeu um fruto. Sim. A questão não está na ação. A questão está na intenção do coração. Porque lá em Adão e Eva, se você for ver, a mulher cobiçou com os olhos e quis ser igual a Deus. Isso mesmo. Eu criei uma analogia um tempo atrás para aqueles que se acham bons, né, o suficiente e que por causa da sua bondade, por serem fofinhos, amáveis, eles não merecem o inferno. A minha analogia é a seguinte: você acabou de receber uma ligação que a sua avó foi assassinada por um cara. Você obviamente chega diante do tribunal e fala: juiz, condena esse cara porque ele assassinou a minha avó. Ok. E você não está errado. Só que então você descobre que todas as semanas esse cara levava centenas de cestas básicas do seu próprio trabalho e que aqui ele assassinou a sua avó porque ele queria ter mais dinheiro para comprar mais cestas básicas para ajudar as crianças da periferia, por um exemplo. Em relação ao que cada um pensa, você acha que esse cara deve ser condenado ou não? Você acha? Mas por quê? Porque aquilo de bom que ele faz não anula o que ele fez de mal. Então eu acho que é isso que a gente precisa salientar. Porque existem muitas pessoas que são muito boas, mas elas não confessam Cristo como seu Salvador. Isso é fato. Mas o que a gente tem que se relembrar? No céu, ele é diferente do espectro católico que foi colocado em nós. O espectro católico é a famosa salvação matemática. Significa que se você fizer mais ações boas do que ruins, você vai para o inferno. Mas quando pro céu, isso, você vai para o céu. Mas se você se depara com essa analogia, você percebe que não é bem assim. Existem coisas que são mais graves do que outras. E que esse cara
tem que ser preso e tem que ser condenado, ainda que tenha feito muitas Mano, ações eu boas. tenho uma analogia muito boa pra complementar o que você disse, que é o seguinte. Faça. Lembra daquela passagem dos trapos de imundícia? Sim. Que Jesus fala assim. Que Deus Compara fala as assim, nossas boas obras. as boas obras. Cara, aquele é perfeito, se encaixa perfeitamente nisso. Que é o quê? O que é um trapo de imundícia? No caso ali, vou colocar um exemplo mais leve. Eu vou colocar um exemplo aqui que o próprio Jesus deu. Uma pessoa que tem lepra, na época de Jesus, ela colocava um monte de faixa, um monte de coisa, e aquilo com o tempo ia apodrecendo. Sim. Por quê? A essência, que era a pele, sempre estava doente, apodrecendo. E aí, qual que é a analogia que Jesus faz? O cara pega aquela faixa, tira e coloca uma faixa nova por cima. O que vai acontecer daqui a um tempo? Vai apodrecer. Então, qual que é a analogia que eu vou fazer? O trapo de imundícia é justamente o quê? É você pegar algo bom para justificar o injustificável. Sim. Que seria o quê? Você tenta apaziguar, porque olha que analogia louca. Você sabe que você está sempre devendo. Então o que você vai fazer? Eu vou fazer mais para dever menos. Só que isso não é o fato de que você está devendo. Sim. Você vai continuar sempre devendo, e você nunca vai pagar essa dívida. Porque quem está podre é a carne. Então você pode colocar quantas faixas você quiser. Se não estirar a carne, se a carne não for curada, você vai ter que sempre colocar remendos. Esses remendos geralmente são as famosas boas ações. Ai, mas por que se eu faço isso? Que são as justificativas. É perfeitamente o que você falou. É a questão da pessoa que olha pra si mesma, se vê como alguém bom. Só que aí, cara, é a analogia perfeita que você fez, cara. É uma coisa que antigamente evangelismo era assim. Você chegava na pessoa, e eu já fiz evangelismo assim. E aí você pega a pessoa no pulo. Se você morresse hoje, você vai pro céu? Automaticamente todo mundo falava, vou. Você faz a pergunta, por quê? A primeira resposta que todo mundo, cara, é automático, todo mundo dá. Porque eu não sou tão ruim assim. Uhum. Eu sou uma pessoa boa. Eu faço mais coisas boas do que ruins, que você falou. Salvação matemática. Aí você pergunta assim, você já desobedeceu seu pai? Já. Você já mentiu? Já. Você já adorou qualquer outra coisa que não fosse Deus? Deixa eu parar pra pensar aqui. Eu já amei mais minha esposa, meus filhos, meu emprego, mais o dinheiro do que a Deus. Então sim. Tá, agora eu vou fazer uma outra pergunta. Olha a outra pergunta, João. Olha que negócio incrível. Se hoje eu abrisse a sua mente e colocasse tudo que você já pensou a respeito das pessoas num telão e colocasse essas pessoas para assistir o que você pensou sobre elas, você sairia correndo. Tanta vergonha que você ia passar. Porque no fundo você sabe que a sua consciência não é boa. Ou seja, o que você esconde para mim em obras, Deus que sonda o coração e a mente, sabe, porque pecado não é só o que eu faço pelas obras. Sim. Deus conhece o seu coração e os seus pensamentos. Por isso que lá, como vocês estão muito bem, em Apocalipse fala que Deus vai julgar não é somente as obras físicas, as obras que as pessoas fazem, mas a intenção do coração. Porque assim, João, posso fazer algo bom com uma intenção ruim. Por exemplo, eu posso sair na rua e distribuir marmita com a intenção de ser visto, de ser aplaudido, de ser admirado. E isso é o que? Egoísmo, egocentrismo, pecado. Eu acho que o ponto é justamente esse, porque a gente realmente sabe, tem consciência de que os nossos pensamentos são maus, que a gente não é tão bonzinho quanto a gente se diz, mas o problema é o fato de não admitir isso. E pelo que eu tenho visto em todas as outras religiões que cobram que você se auto-salve através das suas boas ações, quando você começa a ver os seus pensamentos, aquilo que você queria fazer, que às vezes você só não fez por medo, por força de lei, ou porque, sei lá, você não fez, mas que se você pudesse, você faria, você começa a ver que você, além de não ser tão bonzinho assim, se você pudesse, você faria.
Então você percebe que quando as pessoas fazem, é porque elas querem. As pessoas fazem o bem para compensar o mal que elas fazem. E aí é sempre o que eu falo, cara. E aí é onde entra o versículo que você citou aqui de Romanos capítulo 1. Que conhecendo a Deus, não dão glória para Deus, mas tem consciência do que elas estão fazendo. Consciência. E aí o que acontece? Para justificar o mal, essa pessoa sabe. Ela sabe que está em dívida com Deus. E ela tenta remediar essa dívida fazendo algo para Deus. Ó Deus, eu vou fazer isso aqui, porque fazendo isso, o Senhor pode me aceitar e através disso eu pago a minha dívida contigo. Ou seja, ela sempre vai estar devendo e nunca vai pagar a dívida. E de fato isso não existe, porque uma outra analogia, imagina que a sua filha se casa. O marido da sua filha dá tudo de bom, do melhor para ela, só que de vez em quando ele dá umas porradas nela. Você não ia admitir isso. Poxa, ainda que ele faça milhares de coisas para irremediar, existem coisas que são irremediáveis. Entende? Então existem ações que são erradas e ponto final. E não podem, o fato de querer colocar panos quentes em tudo é uma ação típica brasileira. Só que diante de Deus não tem panos quentes. Você precisa naturalmente se arrepender e pagar por isso. É por isso que a gente tem Jesus. Só para finalizar aqui, eu gostaria de citar isso, porque não tem como não citar. Se você pode se salvar por suas boas obras, Jesus Cristo não precisaria vir pagar pelos seus pecados, morrer no seu lugar e pagar a dívida que é impagável. Não precisava de Cristo para isso. A gente poderia se salvar automaticamente, estava tudo certo. Então eu quero que vocês reflitam. Você pensou que a gente ia falar dos outros, mas a gente falou de nós mesmos. Nós precisamos de Cristo. Sem Cristo não dá. Sem pedir perdão dos pecados e seguir a Ele não dá. Ele é o único líder, o único Deus que diz a nós, venham a mim, mesmo sujos. Porque lá em João capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, fala que muitas vezes nós não vamos à luz porque sabemos que as nossas obras são sombra. Então, por que nós não abandonamos as sombras e precisamos chegar-nos à luz? Eu falo isso com muito quebrantamento, com muita vontade, porque eu preciso me arrepender todo dia. E não é de brincadeira, porque se eu não me arrepender, eu que estou aqui pregando e falando para vocês, posso ir para o inferno. Mas que todos nós, todos os dias, tenhamos consciência de que não somos suficientes e que Jesus é tudo na nossa vida. Amém. Então, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, tá? Para que mais pessoas possam se arrepender e ouvir a mensagem. Fiquem com Deus, meus queridos. É nóis. Mais um episódio do Podcast Gospel.